Vem aqui, ó. Ela vai ter te chamado, Adicionar um convidado. Esse? Aqui, só que só Tá. quando ela te chamar e quando ela entrar na live. Enquanto ela ainda não estiver na live, você não pode chamar ela. Ainda não entrou ninguém. Só tá tu ainda na live. Quando tiver um olhazinho. Ó, tem mais gente. Eu já tô ao vivo? É? Eu tô ao vivo aqui? Já? Eu tô ao vivo aqui. Dani! Tu tá aí, Dani, agora? Vamos ver. Vê se agora dá. Guardando a Dani entrar aí. Oi! Agora eu tô te ouvindo. Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Tô te Graças a ouvindo. Deus. Agora tô. Vocês estão ouvindo agora? Tô te vendo, tô te ouvindo, perfeito. Uhum. Também peguei uma água que eu já tava assim, ai meu Deus. Jesus. Gente, então, olha aqui, ó. É assim que se sentem os filhos de pais separados. Esperando que o pai e a mãe possam Se encaixar. se achar, né? Se achar. E, Uhum. e, e eu aposto que todo esse pessoal que já entrou e saiu várias vezes aqui e não desistiu de nós, e o mais importante é isso, não desistiram de nós. Graças a Deus. Estavam buscando uma maneira de nos auxiliar para que a gente conseguisse fazer a live e eles poder também escutar o que nós temos para dizer, né, pessoal? Então, eu fico impressionada de ver como que as coisas, muitas vezes, são misteriosas e nos mostram, através de, na prática, como que é que a coisa funciona, né? Uhum. Sim, a gente tentando achar. E olha que é incrível, já que você tá fazendo essa conexão, olha que é incrível, porque a gente se falava aqui no WhatsApp, se falava aqui pela live, tentava se ver, uma se via, não se ouvia, dava voz de robô, a conexão não estava conseguindo a comunicação não conseguia chegar. E a gente mesmo assim continuava tentando se buscar, se conectar, tentar se entender, e mais ou menos o que acontece mesmo com esses pais. Tamo junto, diz a Jaque. Tamo junto, Jaquezinha. Então, estamos aqui. O que tu estava falando ali? Fala o que tu estava falando, que depois eu mais ou menos resumo o que eu falei para a gente chegar num ponto. Tá. Eu comecei falando um pouquinho sobre a educação sistêmica. O som tá horrível, meu Deus do céu. Pra mim tá funcionando bem. Mas também, o pessoal tá falando que o som tá ruim, Dani. Que o som tá ruim. Pra ti tá funcionando? O som? O som, Pra ti tá a imagem meio travada. Quem não conseguir acessar agora, se eu conseguir se ouvir, se entender, daqui a pouco mais eu baixo o vídeo e envio no YouTube pro pessoal. Aí fica melhor a qualidade. Agora vai dar certo, diz a Jaque. Se Deus quiser, vai dar. Se a gente conseguisse falar, eu e tu, sabe, vamos fazer a nossa conversa, depois eu baixo um vídeo e envio pro pessoal, porque aí eles conseguem, te envio também um link, eles conseguem acompanhar depois. Pelo menos a gente consegue conversando. De não ter a live e a gente conversar. Não, a gente segue a live, eu e tu seguimos a live, tá? E aí depois... Mas eu não tô te escutando direito. Tu também não tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo direito. Tu não me escuta? A Jaque tá dizendo aqui, ó, a Fábio dá para ouvir e ver bem. Tá. E a Cláudia diz que tá falhando. Deve ser eu que tô falhando, ai, Jesus. O problema tá contigo. Tá comigo, pois não sei o que eu faço. Com a Fábio tá perfeito. A Fábio tá perfeito. A conexão, né, gente? Ai, meu Deus. O áudio tá muito ruim. Eu não estou escutando nem vendo a Dani. Eu vou sair então, ver se você entrar de novo, Fábio. Tá? Tá, se não der,
Aí a gente faz o seguinte, Dani, se não der, a gente sai, conversa e vê o que vai fazer e volta e avisa o pessoal, A gente tá? fala pelo WhatsApp e fala o que a gente vai fazer. Tá bom. Então tá. Tu vai sair e entrar de novo, então. Vocês estão me vendo, pessoal, e ouvindo? Sim? Então vamos ver se a Dani consegue entrar de novo, né? Se ela desta vez consegue, já que aguardaremos. Ó, vamos ver se agora vai. Tá chegando a Dani aí. Olá, boa noite. Boa noite. Agora tu tá bonitinha aí. Tô? Tá bonitinha. Me Tá, ouve, me escuta e me vê? Eu ouço, escuto e vejo. E vocês, povo? A Sinara, que estava com problema, tá conseguindo, Sinara? Contigo está sempre ótimo, Fábio. A gente é gaúcho, não desiste nunca, é isso mesmo, Jaque. A Sinara está sugerindo que se faça amanhã. Agora tá perfeito, tá que falou. Tá perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar o que eu tinha falado lá, e aí depois tu continua, pode ser? Pode ser. Eu estava falando lá a respeito de o que acontece no coração de uma criança quando ela diz: os meus pais estão separados, os meus pais são separados. Porque é como se algo dentro dela se rompesse e se criasse um vazio ali, uma ruptura, que não permite que ela siga adiante. Porque nós somos feitos a partir de uma concepção, de um óvulo e de um espermatozoide. Naquele momento em que a vida é gestada ali, que nós temos a primeira fagulha, a partir dali, tudo que se forma é fruto do nosso pai e da nossa mãe. E então, quando se diz os meus pais estão separados, é como se dissesse que eu estou separada. É como se eu dissesse que eu não tenho como me sentir integrada. Está me escutando, Dani? Estou escutando, perfeito. Perfeito. Tá. Então, eu estou resumindo, tá? Para o pessoal que estava escutando não escutar tudo de novo, mas o pessoal que não escutou poder acompanhar um pouquinho, né? Então, uma frase curadora dentro de... que cura... Isso é olhar para os pais e dizer: querido pai, querida mãe, ou pai, mãe, se não consegue dizer querido, o que acontece entre vocês, infelizmente não foi possível que vocês continuassem juntos enquanto casal. Mas tu, minha mãe, será para sempre minha mãe, e tu, meu pai, será para sempre meu pai. E vocês estão juntos dentro de mim, unidos dentro de mim. Então, isso é uma frase de cura. Mas só quem pode dizer essa frase curadora é o adulto. Porque a criança quer salvar. A criança quer salvar da mesma maneira que a gente, quando vê algo que está errado, a gente quer consertar. Então, aos olhos da criança, quando o pai e a mãe sofrem, se desentendem, é como se ela puxasse a responsabilidade para dentro dela. Então, primeiramente, nós precisamos fazer esse movimento dentro de nós. Porque, independente dos nossos pais terem vivido a vida toda juntos ou não, mas o que
os percalços que, por acaso, tenham ocorrido, é deles. Nada disso impede de que eu, enquanto filha, tenha o meu pai e a minha mãe dentro do meu coração. Então, era mais ou menos isso que eu tinha falado, né? E estava entrando no assunto de como lidar em sala de aula quando um aluno tem pais que não se dão, ou que estão se separaram, o marido da mulher, ou que tiveram uma separação litigiosa. Alguém está dizendo que não está te vendo, Dani. Tu tá me escutando? Eu acho que a Dani saiu de novo aí. A Jaque fala, acho que separar os problemas dos adultos perante as crianças ajuda. Com certeza, Dani, ou Jaque, com certeza ajuda. Só que uma coisa é a gente dizer isso aqui, né? Outra coisa é aqui. Porque quem de nós não tem dentro de nós a nossa criança, aquela que anseia por ver os pais bem, poder ter condições de fazer algo para que os pais fiquem bem. Só que a realidade não é assim. A realidade é que um homem e uma mulher se encontram, se relacionam, têm um filho, ou mais de um, e a vida segue em frente, e as dificuldades acontecem, independente daquele filho. Só que esse amor infantil, esse amor cego da criança, ela acha que ela que pode resolver esse problema. E o ideal é ter um bom relacionamento, mas é melhor pais separados que vê-los em guerra. Muitas vezes as crianças acham isso também. Eu acho que a Dani saiu. Eu quero perguntar para vocês preferem que a gente transfira a nossa live para amanhã e faça num horário em que a internet esteja mais tranquila? Ou querem que continue, que continuemos assim mesmo? Por favor, se manifestem aqui para que a gente possa tomar uma decisão aqui. Bem, vou continuando então, tá? É mais ou menos isso que acontece na vida de uma criança quando os pais se separam. Fica buscando conectar de novo e trazer de volta. Ai! Mas continuar hoje. Tá bom, então eu vou continuando hoje e esse vídeo fica gravado e depois a gente compartilha, né? E vamos em frente, então. Vamos em frente agora. É importante que nós, no nosso lugar de adulto, nós possamos, enquanto professor, né, em sala de aula, nós possamos perceber até onde que nós podemos ir. Então, retomando aquele assunto da separação litigiosa, né? Outro dia, eu estava dando uma palestra numa escola e teve uma professora que fez a seguinte pergunta. Ela me relatou um caso de uma mãe que foi matricular a filha na escola e botou ali na ficha pai inexistente. E a professora, né, essa que me fez a pergunta, a professora da primeira série, né, ela foi falar com a mãe a respeito disso, né? E essa professora, ela já gosta de constelação, gosta de estudar constelação, então ela já tem um olhar assim mais sistêmico com relação a isso, né? Então ela perguntou para a professora assim, ela aliás perguntou para a mãe,
mas eu vi que a senhora botou aqui pai inexistente, mas ela tem um pai. Mesmo que ela não conheça, ela tem um pai. Então, a senhora não acha melhor colocar pai ausente ou alguma outra coisa? E a, professora, e a mãe disse para a professora assim, é assim e ponto final. E ela ficou assim, muito chocada com aquilo, né? Sem saber o que fazer, por onde ir, né? E aí ela me trouxe essa questão. E eu me recordei também de algumas situações que aconteceram comigo enquanto professora, né? De conversar com mãe ou conversar com pai, em que um deles simplesmente não reconhecia a presença do outro, não reconhecia a importância do outro e não abria espaço para que aquilo acontecesse. E eu já, alguns anos, estudando e trabalhando com constelação e como professora, né? Enquanto professora. E o que me veio com relação a esse assunto, eu fiquei pensando nessa mãe. Uma mãe que chega ao ponto de dizer que o filho, que a criança tem um pai inexistente, ou seja, não tem pai, o quanto que essa mãe, na vida dela, teve um acolhimento, teve um momento para ser ouvida, teve um momento para que os seus sentimentos, para que a sua dor pudesse ser olhada, pudesse ser honrada, pudesse ser acolhida. Né? Então, o que eu diria para essa mãe? Eu chamaria essa mãe para conversar e acolheria, escutaria, teria um espaço dentro do meu coração para escutar essa mãe. Escutar essa mãe e aos poucos ir cativando ela, para chegar ao ponto de fazê-la perceber que para a filha é importante que ela sinta o pai. Porque, sistemicamente falando, a mãe é o acolhimento, a mãe é a matriz, é a que acolhe, é a que nutre. E o pai é o que leva para a vida. Então, esse levar para a vida tem a ver com levar para a escola também. Mesmo quando o pai está ausente, a criança nem conhece o pai, mas a criança poder levar no seu coração esse pai é um movimento que ela pode fazer. Eu tenho um caso de um aluno que, logo que eu comecei a trabalhar numa escola aqui de Porto Alegre, uma escola municipal aqui de Porto Alegre, era uma escola nova que estava começando, e tinha um menino que ele tinha, assim, nossa, muita dificuldade de ficar em sala de aula. Ele batia em todo mundo, ele incomodava, ele dizia palavrão na aula, fazia obscenidades, enfim. O primeiro dia que eu fui lá na escola, para conversar com a direção, para tratar da minha permanência na escola, eu fiquei esperando ali na sala do SOI para falar com a direção, e o menino estava lá. E eu fiquei conversando com o menino. E aí, naquela conversa, um pouquinho ali, eu já fiquei sabendo que ele morava com a bisavó, que a avó tinha morrido, que a mãe era usuária de crack, que o pai era desconhecido. E ele, então, naquela situação. Né? Então, eu fui conversando com ele e, devagarinho, assim, pedi licença para a direção para fazer o trabalho com ele e com a avó, que era a pessoa que cuidava dele, né? A história de vida daquelas como tantas que tem por aí, né? Então, eu fiz um trabalho com a avó, com a bisavó, aliás, que
tinha perdido a filha, que era a avó dele. E no trabalho, e eu não, eu era, e eu fui lá para dar aula de português, né? Mas nos meus períodos assim de planejamento que eu fazia isso. Então, com a avó, com essa bisa, eu pude perceber quanta dor que ela tinha por não ter podido tomar a mãe dela como ela queria. E aquilo, então, foi uma coisa que foi passando de geração em geração. Porque quando uma filha ou um filho não tem a... não se sente, não consegue tomar a mãe, e quando eu falo tomar a mãe, é tomar vida. Sabe aquele movimento que a mãe, quando amamenta o filho, que o filho suga e suga o peito da mãe e olha para a mãe com aquele olhar de embevecido, aquele olhar de entrega total, e a mãe olha para o filho também com esse olhar de entrega total. Isso é tomar a mãe. Isso é tomar a mãe. Mas quando essa mãe, digamos, a mãe está com depressão pós-parto, e aí no momento ali de dar o leite, ela não consegue estar presente. Ela está presente só fisicamente, mas o emocional, o espiritual, o mental dela estão no outro. Aquele filho, ele, de alguma maneira, ele sente que ele não consegue ter aquele contato com a mãe. Então, algo se trava dentro dele. Algo se trava. Então, esse algo se trava dentro dele. Primeiro, ele tenta, desesperadamente, aquele contato, aquele vínculo com a mãe. Como ele não consegue, algo se fecha dentro dele. E esse algo se fecha dentro dele, é tudo no nível inconsciente, porque nós estamos falando de um bebê. De um bebê. Então, algo lá dentro se fecha. E é como se o amor, esse tomar a vida, houvesse aquele corte. Só que ele não sabe que ele fez aquele movimento. Por quê? Por quê? Porque ele era um bebê. Só que esse bebê cresce, fica adulto, mas alguma coisa endurecida lá dentro. Então, quando aquele bebê que cresceu, que se tornou adulto, encontra uma outra pessoa para se relacionar, o que ele busca naquela outra pessoa? Será que ele busca uma relação de igual para igual, como num relacionamento entre homem e mulher, entre iguais adultos, onde o dar e o tomar é uma coisa igual? Ó, a Dani entrou, está pedindo aqui. Ou é ou aquele adulto ainda tem dentro do seu coração, inconscientemente, aquela busca. Oi, Dani! Conseguiu entrar agora, querida? Consegui, não sei o que está acontecendo com a minha internet. Vamos lá. Eu só vou concluir o que eu estou falando aqui, aí já te ponho a par do que... Tá bom. Tá? Falando amor interrompido aqui. Tá. Então, ele busca naquele homem, naquela mulher com quem ele vai se relacionar, aquele vínculo que ele não conseguiu com a sua mãe. Só que ele, claro que não vai ter aquele vínculo, porque aquele vínculo é de mãe. Aquele vínculo não é de marido e mulher. Mas ele casa, ele se relaciona e gera uma criança. Quando essa criança nasce, essa mãe que buscava na sua própria mãe esse vínculo, ela não tem o que dar para essa criança. Porque ela não tem o que dar no sentido de... Ela não consegue estar inteira ali, com o seu olhar ali. Por quê? Porque quando ela olha para aquela criança,
que mama no seu seio, ela busca o olhar que ela buscava na sua mãe. Então, muitas vezes, para essa mãe é muito sofrimento. Amamentar, estar ali presente, porque ela ama a criança. Ela deu as suas entranhas, ela tirou das suas entranhas a vida para essa criança. Mas ela não consegue. Isso é muita dor para essa mãe. E quando são traumas mais profundos, muitas vezes o próprio contato físico com a criança é muito dolorido para a mãe. E às vezes a única maneira que ela tem de se relacionar com a criança é com violência. Então ela se retrai, às vezes abandona, que é uma forma de proteger. E aí nós, enquanto professores, olhamos tudo aquilo e o que fazemos? Julgamos. Julgamos aquela mãe que não dá atenção para o filho, aquela mãe desnaturada, como é que pode fazer aquilo? Mas a criança, aquela criança, nosso aluno, a única coisa que ela quer é ser vista, ser compreendida, ser olhada. E muitas vezes ela esconde a sua dor. Esconde tão profundamente que nem ela sabe onde é que está. E nós, professores, muitas vezes, no alto dos nossos conhecimentos, achamos que temos as respostas para todas essas situações. Mas a realidade se apresenta de uma maneira que nós vemos que nós não temos resposta nenhuma. Então nós nos frustramos e muitas vezes nos deprimimos e muitas vezes abandonamos a carreira ou vamos levando do jeito que dá, né? Então esse olhar para essa mãe que tem uma caminhada, tem uma história de vida que não cabe a nós. Nós nunca vamos entender a dimensão da dor e do amor dessa mãe, acolher no nosso coração essa mãe e a sua dor. Mesmo a mãe que abandona. Mesmo a mãe que abandona. Porque eu estava falando, Dani, de uma mãe que foi preencher uma ficha e botou mãe, pai inexistente, uma ficha de matrícula. Pai inexistente. E ela não queria nem saber, e a professora me questionava isso, né? Então eu estava falando isso, né? De acolher essa mãe, a dor dessa mãe. Porque por esse movimento, por esse tijolinho por tijolinho, talvez seja possível abrir um espaço para que essa mãe perceba o quão é importante para a sua filha que ela possa sentir que tem um pai. E que esse pai vai fazer toda a diferença na vida dela. Mesmo que ela não venha conhecer fisicamente o pai. Então, eu estava falando de um aluno que eu tive, que o grande sonho dele era conhecer o pai. Mas só que o pai dele não conhecia, né? E a mãe nunca tinha falado, era usuária de crack, a avó já tinha morrido. E aí, eu trabalhando com ele, trabalhei com a avó, e aí com a bisavó, e trabalhando com ele, eu fiz um exercício com ele que tinham feito comigo. Comigo não, eu tinha aprendido quando eu fiz a formação no módulo de educação sistêmica. Que a professora que deu o módulo, que é a Tio Bosman, ela é alemã e a mãe dela era enfermeira e o pai era soldado na Segunda Guerra. E o pai esteve na Alemanha e transou com a mãe, e depois acabou a guerra ele foi embora e nunca mais se viram e ele não sabia nada. E o grande sonho dela era conhecer o pai. Então um dia, depois que ela já estudando constelação, ela pegou uma foto da mãe e botou assim na frente do espelho e ficou se olhando e olhando a foto da mãe.
Aí ela viu o que ela tinha de parecida com a mãe. O que ela tinha de diferente da mãe, provavelmente é parecida com o pai. Então, assim ela pôde ter uma ideia de como seriam as feições do pai. E aí eu contei isso pro menino e fiz perguntei para ele, como que tu acha que ia ser o teu pai? Como que tu imagina que é o teu pai? Tu tem alguma foto da tua mãe? Tem. Então pega a foto da tua mãe e faz isso. Aí ele ficou animado, né? E foi para casa e fez. No outro dia ele chegou para mim e disse, Sora, tu nem sabe. Eu descobri que meu pai é loiro de olho azul. Porque a mãe dele é morena, era negra, né? E ele é negra de olhos pretos e ele é negro de olhos azuis. Então, ele chegou à conclusão que o pai era loiro de olho azul. Mas ele dizia aquilo com uma felicidade, sabe? Ele disse, Sora, agora eu já tenho um pai. Então, essa criança, o que eu representei na vida dele? Não sei, porque a vida dele continuou. Mas ele ter tido um pai faz toda a diferença para ele. Faz toda a diferença para ele. Tem alguém perguntando porque alguma coisa ali. A Claudinha está perguntando, ó. E quando o pai, embora conhecido, separado, faleceu e a criança não aceita. Uhum. Também pode ser feito o mesmo trabalho. Primeiro de acolher a dor dessa criança. Ela tem o direito de sentir essa dor. Existe as histórias são muito... Isso é parte do luto dela. Hã? O fato dela não aceitar é parte do luto dela também. E às vezes também a mãe, para a mãe é difícil, né? Porque às vezes a mãe é tão duro para a mãe perder o marido, né? E ter que dar conta dos filhos, que às vezes ela segura ali, não demonstra sofrimento para a criança, ou sofre demais da conta, e o filho também acaba sentindo por amor isso. à mãe. Por amor à mãe, né? Então, eu não sei se eu quero indicar para vocês uma coleção de livros muito legais da Ellen Vieira da Fonseca. Tu conhece, Dani? Claro! Ela trabalha ela é educadora sistêmica também. Ela tem uma coleção de livros chamado Coleção Teia Sistêmica, o fio invisível conectando corações. E tem um deles que é justamente isso. Tem um que é justamente isso. É o coração e o fio invisível. Esse aqui, ó. Que é a história do menino que perdeu o pai faleceu e ele não aceita, ele está muito triste, né? Então, a professora ali, a Tina é a professora, ela buscando recursos para trazer para a criança, né? Então, aí ela tem uma ideia de pegar um coração, colocar dentro do coração o pai, assim com bonequinhos, ó. Com bonequinhos. O pai, a mãe e o filho. Faz um coração, pode ser de feltro, pode ser de papel, enfim. Isso aí funciona tanto para criança quanto para jovem, tá? Aí, eles mesmos podem confeccionar o coração, desenhar os bonequinhos, fazer, e aí pedir para eles colocar as duas mãos dentro do coração, sendo que uma mão, é como se fosse assim, ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui no meu peito para vocês verem. Faz conta que tem um coração aqui.
o pai, a mãe e o filho. Fecha os olhos e só sente, só deixa sentir. Qual a sensação de sentir dentro do seu coração o seu pai e a sua mãe? Uma coisa concreta. É impressionante o que isso acalma a criança, o que acalma o jovem. Tu tá falando isso, eu me lembrei de uma atividade que eu fiz ano passado. Não lembro se a gente chegou a comentar, porque os meus são menores, né? Os meus ano passado tinham 3, 4 anos, essa turma que eu tô comentando. Então, fiz o desenho de uma casinha, e aí levei meus bonequinhos para eles, e eles iam escolher quem morava com eles na casinha deles. Eles botavam dentro da casinha quem morava com eles. E aí, claro, tem alguns que têm os pais separados, então eles tinham como se fossem 2 casas. Então, a gente fazia uma casa para casa onde ele ficava com o pai, e uma casa onde ele ficava com a mãe. Quem é que ficava lá na casa dele? Por exemplo, um que eu me lembro, numa casa ele ficava com o pai e com a avó paterna. Na outra casa ele ficava com a mãe, era só ele e a mãe. Então ele botava um bonequinho para ele na casinha dele lá com a mãe e um bonequinho dele na casinha dele com o pai e com a avó. Ele já colocava lá quem era. Tinha uma que o pai morreu, o pai foi assassinado. Então ela não conseguia colocar o pai. Aí eu peguei um bonequinho e só mostrei para ela. E aí, pra ver se ela, o que ela ia fazer com o bonequinho, né? Ela olhou com aquele bonequinho e ela colocou ele o bonequinho mais pro lado. Eu sabia quem era o bonequinho, né? E ela botou o bonequinho mais pro lado, assim, e ficou olhando para aquele bonequinho. E disse, é o meu anjo. É. Então, tem alguns recursos que a gente pode usar, né? Dependendo se é criança, se é adolescente. Mas acolher o sentimento da criança, do jovem. E em sala de aula dá para fazer um trabalho a respeito desse tema, da morte, que é um tema importante de se trabalhar. Porque cada um tem algum tipo de experiência com a morte, de alguma maneira, né? Seja de um ente querido, ou até de um bichinho. Então, a gente poder trabalhar isso de um jeito respeitoso. No caso de um pai, pode criar juntos ideias, propor ideias junto com as crianças. A Marianne Frank, no seu livro, que na outra live a gente citou, né, que é Você é um de Nós, ela fala, tem um capítulo bem longo que ela fala do trabalho que ela realizou a respeito desse assunto de filhos que os pais morreram, ou a mãe morreu, né, deles poderem desenhar, deles poderem criar altar em casa, onde que eles botavam fotos ou desenhos, acendiam vela, acendiam incenso, cantavam. Então, sintonizando com o amor e respeitando a dor da criança, do jovem, nós podemos criar todo um universo de coisas, deixar que venham, porque o amor, essa força movedora, ela é maior do que tudo. Então, se ele puder estar em ordem e a criança puder chegar ao ponto de sentir que o meu pai não está mais aqui, materialmente, mas que a força dele eu guardo no meu coração. E é essa força que eu preciso para seguir a minha vida adiante. Principalmente nos estudos. Eu tenho uma jovem que ela tinha perdido a mãe e ela estava muito mal em matemática. E aí ela teve um sonho, e no sonho alguém dizia para ela que se ela se aplicasse na matemática, a mãe dela ia ficar muito contente com aquilo. E aí ela fez isso, né? Então ela viu um motivo. A matemática, para ela ali, representava a vida. O estar na vida. Né? Porque a matemática é 1 mais 1 é 2.
Então, esse somar, esse ir adiante, esse multiplicar, esse dividir. Então, tem muitas coisas em N matérias que se pode A Angélica aproveitar Alveira, para trabalhar os temas. a Angélica Alveira tem um vídeo de pedagogia sistêmica que ela traz essa questão das matemáticas. E é bem interessante esse vídeo. Depois, se o pessoal quiser, a muito gente envia legal. também. Eu não sei se tu chegou a dar uma olhada nas outras perguntas, porque eu cheguei depois. Eu só falei essas duas primeiras, dos pais. Das perguntas que fizeram aqui? Ou E das essa que aquelas fizeram perguntas antes? as que chegaram. As que chegaram antes? Antes da live? Aquela que a gente mandou ali pelo WhatsApp que chegou. Eu respondi as duas primeiras só. Aquela do... Com quem deve ficar o filho na separação também já foi? Ah, não, essa não. Claro, Eu não né, sei quanto que... tempo nós temos. Quanto tempo nós temos? Bom, vamos até as 10? Porque Vamos, é que aqui no Instagram é só 1 hora. Aí, de repente, a gente vai ter que iniciar uma nova live aí. Se ele cair, a gente inicia uma nova. Ou então a gente responde essa pergunta e deixa para uma próxima, marcamos uma próxima, né? Porque eu acho que Pode ser. hoje nós já estamos bem vitoriosos de termos conseguido, né? Persistir, Ficaram né? perguntas para serem respondidas e que a gente pode fazer uma próxima live para trazer essas respostas das perguntas que chegaram e não foi possível hoje. Exatamente. Tá. Então tá. Então vamos para essa? Uhum. Com quem deve ficar o filho? O filho numa separação. Na separação do casal. Uhum. Isso. Bom, é claro que tem muitas coisas que devem ser levadas em consideração, né? Mas aqui nós estamos falando do ponto de vista sistêmico, né? Então, quem tem mais força para ficar com o filho, com a guarda do filho, vamos dizer assim, numa separação, né? Aquele que respeita mais o companheiro, o pai ou a mãe. Aquele que respeita mais o outro. Aquele tem mais força para ficar com o filho. Porque aquele tem mais condições de liberar o filho para que o filho tome o pai ou tome a mãe, se for o caso. Eu acho muito interessante essa visão, assim, né? E hoje em dia temos a guarda compartilhada, né? Então, a guarda sobre isso. Então a guarda compartilhada, em essência, digamos, na sua perfeição, se é que se pode chamar assim, né? É quando pai e mãe respeitam o outro de igual maneira que o filho possa ter uma guarda compartilhada. Claro que esse seria o ideal, porque a criança poderia estar completa no seu ser integral enquanto formação, né? Formado ele geneticamente, a gente sabe, pelo pai e pela mãe. Então, é como se ele pudesse estar de fato completo, né? Quando for possível, né? Nos casos que é possível, essa guarda compartilhada. E quando não é possível a guarda compartilhada, que se possa realmente a mãe fazer um trabalho de liberar o filho para tomar o pai e o pai liberar esse filho para tomar a mãe. E isso é uma coisa, né, Dani, é tão fino e que às vezes se acha que faz esse trabalho, mas se vai ver realmente lá no fundo, tem algo prendendo. Então, realmente, a Mariane Frank fala de uma atitude da mãe, principalmente da mãe, né? Porque muitas vezes o que se vê é que a mãe acaba ficando com o filho, o ônus, né, acaba sendo maior para a mãe, de cuidar dos filhos, de trabalhar, e às vezes as situações de separação são muito dolorosas, às vezes envolvem traição e outras coisas assim, né? Então toda aquela mágoa que a mãe sente, o pai sente também, né? Mas a criança toma aquilo para si como uma forma de se manter leal à mãe, né?
carrega aquele peso pela mãe. Então, essa atitude exige uma grandeza da mãe. Exige uma grandeza de colocar o seu sentimento num lugar que não seja elevar o seu nível de sentimento, que o seu amor pelo filho seja maior do que a mágoa da separação. Porque uma mãe que consegue olhar nos olhos do filho e ver refletido ali o pai, é uma bênção para a mãe e para o filho, e para o pai. E vice-versa também. Um pai que consegue olhar nos olhos de um filho ou de uma filha e ver refletida ali a mãe e poder dizer, nisso, como tu te parece com a tua mãe, ou como tu te parece com o teu pai, mas positivamente, e não, tu é igualzinho a tua mãe, tu é igualzinho ao teu pai. Né? E quanto mais a gente rejeita isso, tá igual o pai, tá igual a mãe, com esse olhar assim, meio torto, mais reforça isso que a gente está criticando, né? Por exemplo, o menino chega do futebol suado lá, e aí, como é que foi o jogo? Foi bom? Fez gol? Teu pai gostaria de saber disso. Diferente, né? Teu pai gostaria de saber disso. Mesmo que o pai não esteja presente. Então, são pequenas coisas. Mas eu sinto, assim, Dani, é um trabalho que eu procuro fazer comigo, assim, né? De esses conhecimentos sistêmicos, eu dar um tempo para mim mesmo, para o meu coração, para eu poder assimilar e ver o quanto disso que eu já posso botar em prática. E cada pequena vitória é uma vitória. É como tomar pai e mãe. Tomar pai e mãe é todo dia. É como tomar água. Eu já tomei o meu pai, já tomei a minha mãe. Eu já me libertei de todas as mágoas. É todo dia. Mas se nós, enquanto pai e mãe, olharmos para o nosso filho e sentirmos que é o amor do pai e da mãe que fez com que ele seja quem ele fica mais fácil de dar esses pequenos passinhos diários. Né? E esse é eu estou vivenciando isso agora, né? Eu me separei há pouco. E quando tu fala que são pequenos passos e que a gente vai aprendendo aos poucos, eu tô nos pequenos detalhes vivenciando essas coisas aqui em casa, assim, quando eu olho para eles e quando tu comentou assim né, eu olhar para o meu filho e ver nele o reflexo também do pai dele, e graças a Deus eu consigo fazer isso e fazer isso com uma alegria, sabe, com uma harmonia dentro de mim. Porque o que encerrou, o que acabou foi a relação do casal. Mas ele vai continuar sendo o pai, né, do meu filho, e eu vou continuar sendo a mãe dele, e poder olhar para ele e permitir que ele também se sinta completo nele, tendo o pai, tendo a mãe dentro dele. Para ele é importante também. Eu vejo isso quando os pequenos detalhes que a gente conversa, assim, que ele fica assim, parece que ele dá uma respirada, sabe? Tá bom, assim fica melhor para mim. Na prática, né? É ali em cada gota de suor, né? Do dia a dia, porque a vida não é brincadeira, não, as coisas que se apresentam, né? Então, a gente ter esse conhecimento sistêmico não faz de nós pessoas melhores do que ninguém, mas é uma luz na caminhada, é uma luz para que a gente possa exercitar mais esse amor no coração. Porque é por amor que uma mãe faz os maiores sacrifícios por um filho ou um pai, mas às vezes parece que para aquele filho aquilo não fica incompleto, porque ele não se sente liberado para ter os dois no seu coração. Então, às vezes, eu fico refletindo a respeito disso. Às vezes, talvez não seja preciso sacrifícios tão grandes para os nossos filhos, mas se eles sintam que a vida flui pelo pai e pela mãe neles, né? E que eles podem fazer isso. Bem-aventurados quem podem.
Eles podem sentir que eles têm essa liberdade, que eles têm essa permissão de ser como eles são, né? Porque quando eu cito isso, eu tô lembrando de uma coisa ali parecida com o pai dele que ele fez. Aí eu disse pra ele, filho, fez isso igual ao teu pai. E eu olhei pra ele sorrindo, sem crítica, sem, sabe? Eu só olhei, tu fez isso bem parecido com o teu pai. E ele me olhou, querendo entender, né, o meu olhar, e eu só sorri pra ele. Eu disse, sim, tu sabe que tem uma parte de mim, uma parte do pai, e tá tudo certo. Ele me olhou, deu uma respirada, sabe? Tipo, então, para eles, quando a gente consegue ter esse olhar e transmitir isso na nossa vibração, porque é muito mais do que palavras, né, Fábio? O que é muito sutil nisso é que não adianta nós dizer para eles, tu pode, tu faz. É ele sentir isso na nossa vibração, sentir isso na nossa energia, para que eles possam realmente sentir que tá tudo bem, que tá tudo certo. E poder lidar com a dor também, né? E saber que ela existe e que Sim. eles têm digamos assim, um solo firme para poder caminhar. E uma luz para guiar. Porque para eles, né, é novo. Né? Para todas as crianças, quando isso acontece, é novo. E que quando acontece uma coisa nova, no primeiro momento, ninguém sabe lidar. Porque assim como quando nós recebemos os filhos, nós não temos lá uma cartilha, ser pai é assim, ser mãe é assim. Quando acontece uma separação, também não existe uma cartilha. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, e assim é o melhor. Tem algumas estratégias, alguns caminhos que facilitam ou dificultam. Assim como ser pai ou mãe. Mas não, como nós somos seres únicos e cada um de nós tem a sua complexidade, então realmente cada um vai ser único, vai ser diferente, ninguém é igual a ninguém. Tanto quando nasce, quanto para lidar com as dificuldades que surgem no caminho, cada um vai ter a sua própria maneira de agir, de pensar, de ser. É isso aí. Então, Dani, eu acho que por hoje nós ficamos aqui, né? Sim. E agradecendo, assim, as pessoas que não desistiram e ficaram com a gente. Queridos, a Lisete entrou agora, Lisete. Oi, Lisete, já estamos saindo. Mas a gente vai ver um outro dia, então, para fazer a continuação dessa live e responder as outras perguntas. Talvez num horário que a internet não esteja tão congestionada, né? E aí, vamos tocando em frente. Vamos sim. Uma Eu boa vou ver se eu noite. consigo baixar o vídeo para o pessoal acompanhar, né? Quem não pode estar o tempo todo junto. Sim. Uhum. Uma boa Muito noite para obrigada. vocês, então. Grata. Tudo de bom. Tudo Uma de boa bom. Até noite. a próxima. Até. Boa noite. Tchau. Tchau.